falar um pouco sobre tendência. Nós vamos trabalhar nesse cabelo aqui com uma técnica chamada dual blending. O que é o dual blending? É uma cor na área superior e outra na área inferior. Quando a gente seleciona dois tons para trabalhar numa cabeça, é importante a gente lembrar da regra dos terços, da lei áurea, né? A gente tem que pensar em duas partes de uma cor e uma parte de outra. Então eu quero criar uma profundidade interna nesse cabelo de uma forma simples. Eu vou seccionar o topo num sentido ligeiramente arredondado. Vamos separar o alto da cabeça. Essa quantidade aqui representa 1/3 da cor, ou seja, 2/3 eu vou deixar para a parte inferior, utilizando uma tonalidade mais escura. Então a gente vai separar toda essa área, a gente chama a área da coroa, vem aqui atrás. É como se nós estivéssemos fazendo o desenho de um U no alto da cabeça. Bem simples, mas tá super em alta, né? São movimentos de cores onde a gente traz um efeito de luz e sombra. Essa técnica é perfeita para cabelos mais inteiros, looks Chanéis, fica muito bonito, porque a gente consegue ter um efeito de blocos internos, a gente não percebe de onde vem a nuance que estamos colocando. Então seccionamos o topo e vamos utilizar uma tonalidade na parte de cima e outra tonalidade nessa área inferior, né? Dá para calcular mais ou menos uns 4 dedos na parte lateral e depois toda essa área de nuca. Lembrando que esse topo, ele vai cair como se fosse um véu sobre a área mais escura. Na hora de nós selecionarmos o tom, é importante nós pensarmos na moldura e o tipo de rosto da cliente, porque essa nuance mais escura, ela traz um molde diferenciado, lembrando que o efeito da luz aumenta e a sombra, ela diminui. Eu vou utilizar um tom mais frio, direcionado para um tom marrom, violeta e um ruivo nude no topo. Aqui eu preparei 6-19, é um louro escuro cinza violeta de TB8, que é uma coloração com pigmento multidimensional, um pigmento mais natural. Em partes iguais, formulação ativadora 6%, 20 volumes. Tá? Ela é extremamente cremosa e eu vou utilizar essa tonalidade em toda a área inferior. A forma, o método que eu vou aplicar a coloração na raiz aqui é muito importante, porque eu não posso sujar a área de cima. Então eu vou trabalhar com linhas verticais, bem específica na aplicação. Um detalhe importante aqui é o tipo de ferramenta que eu vou utilizar. Você pode perceber, tem muitos pincéis aqui, a raiz dela não tá tão grande, ela tá pequena. Então eu vou utilizar um pincel menor e como eu vou fazer uma aplicação mais no sentido vertical, eu vou aproveitar esse pincel, até porque é importante a gente usar ferramentas criativas. Então explorem ferramentas com as clientes, né? Ser criativo é muito importante. Método internacional de aplicação, pente e pincel na mão. Eu vou depositar a coloração apenas na raiz. Linhas verticais, eu tô iniciando pela parte posterior, né, atrás da orelha, porque às vezes nós iniciamos o retoque pela parte frontal e cabelos muito finos escurecem muito próximo à face. Então, por isso eu tô utilizando já essa aplicação, iniciando pela parte posterior. Você percebe que esse pincel tá ajudando a não pegar direto aqui em cima.
Já fica uma aplicação bem exata, específica, sem sujar a parte superior. E eu estou depositando apenas na área crescida, embora a gente não perceba muito o crescimento natural, porque a base dela, o tom natural, é muito parecido com a altura de tom que nós estamos colocando no comprimento e pontas. Mas aqui nós temos uma base natural um pouquinho mais clara do que a cor artificial que está no comprimento. Tá? Meu foco aqui vai ser o retoque da raiz, apenas. Vamos manter essa tonalidade de marrom com leve direcionamento para o violeta. A aplicação nesse sentido vertical, ela nos proporciona um retoque mais limpo, mais específico e também diminui o risco das manchas, que a raiz fica mais solta. E assim nós vamos fazer todo o contorno da cabeça. Finalizei a área inferior, linhas verticais, o cabelo fica bem solto, o contorno tá com muita precisão, não sujamos a parte de cima. Agora eu vou proteger essa área. Para retocar a parte superior. Para não corrermos o risco de sujarmos o cabelo do topo com a cor 619. A parte de cima eu misturei, eu utilizei 8 traços 56. Ele é um louro claro, dourado, marrom, também de TB8, com pigmento multidimensional, que é um pigmento mais natural. Lembrando que o objetivo aqui é nós termos um retoque de ruivo nude. 856, ele tem dourado e ele tem marrom. E nessa tonalidade, nesse pigmento multidimensional, nós vamos ter uma influência do violeta. Isso vai nos dar um resultado com mais naturalidade. O 856, ele está com 6%, 20 volumes. Nós vamos deixar exatamente nesse tom do desbotamento. Ou seja, essa cliente não quer mudar a tonalidade do ruivo, ela quer manter essa tonalidade. Pincel pequeno, porque a raiz ela está pequena, né? Nós temos 1 centímetro de crescimento aqui. E é importante fazermos o depósito da coloração apenas no crescimento. Ao terminarmos a aplicação, como ela não tem cabelos brancos, nós vamos deixar uma pausa de 30 minutos. Vou manter esse sentido vertical. Uma dica importante na hora do retoque de raiz, nós podemos depositar a coloração na parte de cima da mecha, depois secciona ela, vira e confere a quantidade. Então a gente trabalha o pincel
por cima da mecha e por baixo também. Isso nos dá mais segurança de que todo o cabelo recebeu o produto. Você tem o hábito de fazer a revisão depois do retoque de raiz? Isso é um detalhe muito importante. Eu fiz a aplicação em sentido vertical e a revisão agora no sentido horizontal. Análise de quantidade, exemplo, se a cliente tiver cabelo branco, a gente tem mais certeza de que todo o cabelo recebeu o produto. Também deixa o serviço mais técnico, até para que a cliente perceba um valor agregado no nosso trabalho. Não é simplesmente um depósito, faz a raiz e deixa a cliente ali. Então a revisão ela é parte fundamental do processo. Aqui o tempo de pausa já está correndo. Quando ela não tem cabelos brancos, 30 minutos de pausa é suficiente. Mas logo em seguida, nós vamos entrar com uma segunda técnica simultaneamente ao retoque de raiz. Vamos trabalhar com os blocos de cores aqui para adicionar movimento nessa cor. Não fugindo do ruivo nude, claro. Pensando na cor do comprimento em pontas, um detalhe importante no método, na hora de fazer a raiz, é ter todo cuidado para não sujar o comprimento e que esse cabelo fique mais solto. Por isso essas linhas verticais, horizontais, a coloração fica apenas no crescimento e agora eu já posso vir com outro produto, porque aqui nós temos 20 volumes na raiz. E essa coloração ela é só para a raiz. Eu vou utilizar uma outra mistura agora para criar um movimento nos blocos. Terminei a aplicação da raiz e seccionei em triângulos, que o triângulo está em alta, dentro da tendência. E eu fiz uma mistura do tom que eu utilizei na raiz, 856, que é louro claro, dourado, marrom, com 6-84, que é louro escuro, vermelho, bege. Coloquei duas partes do 856 para uma parte do 684. Como essa aplicação é para o comprimento em pontas, a loção ativadora que eu utilizei aqui é 3% 10 volumes, porque eu vou fazer apenas um depósito de cor. Eu vou preservar boa parte desse cabelo, porque eu quero o movimento desse desbotamento e também eu não preciso utilizar tanto produto para realçar uma tonalidade. Então, eu vou aproveitar alguns blocos, por exemplo, esses 3 blocos eu não vou colocar nada. E esses 3 aqui nós vamos colocar os 684.
Então vamos começar aqui, secciona, aplica e depois o tempo de pausa da coloração com 10 volumes é 20 minutos. Então isso se encaixa muito bem com o tempo necessário para a raiz. Acaba sendo um sistema dual, porque eu estou com um produto próximo da raiz e estou vindo com outro no comprimento e pontas. Como você pode ver, eu estou com um pincel de silicone. Fica um depósito bem preciso. O pente é só para eu ter certeza de que distribuiu bem todo o produto. No bloco de cor, é muito importante o movimento de pinça dos dedos. Esse leve enluvamento para eu ter certeza que pegou o produto em toda a mecha. Torceu, ficou. Próximo bloco. A partir da onde terminou uma cor, deposita outra. Eu não misturo com a tonalidade da raiz. Eu gosto muito da precisão que o pincel de silicone me dá para esse tipo de efeito de bloco, principalmente porque esse cabelo aqui é mais fino. Tá? É super manual, um trabalho bem a mãos livres, seguindo a tendência das técnicas mais artesanais. E agora o último triângulo da área frontal aqui. Três blocos nós vamos ter essa tonalidade que vai fechar um pouquinho e dar uma esquentada na cor, e os outros três sem nada. Não tem importância esse cabelo entrar um pouquinho em contato com o que tá aqui, eu só não vou ficar mexendo, né? Eu não posso misturar. Então nós soltamos as mechinhas aqui. Esse é um método de bloco de cor. E agora eu vou seccionar o outro lado. Começa com um triângulo na parte posterior. Nós vamos ter um formato de um A. E depois segue exatamente um desenho de zigue-zague. Aí vamos fazer agora o depósito da cor nesses blocos aqui também. Um detalhe importante no bloco é nós deixarmos a mecha bem uniforme com a coloração, evitar acúmulos em algumas áreas e pouco produto em outras. Então, cabelo bem enluvado. Aqui nós estamos utilizando uma fórmula que tem menos amônia, um nível maior de tratamento. Estou finalizando o último bloco frontal. Essa mistura vai dar um cobre um pouquinho mais intenso. E aí a gente vai trabalhar esse equilíbrio do natural com a cor com um pouco mais de vibração. Então aqui é uma forma de nós criarmos movimento através dos blocos, aproveitando o que nós já temos nesse cabelo, até porque a cor da raiz vai ficar exatamente igual à cor desse comprimento aqui. Então, com pouco, nós entregamos muito para nossa cliente. É algo criativo, é artesanal, é personalizado. Eu quero que essa cliente fique fiel à minha técnica, à minha criação, até porque nós estamos trazendo algo referente à criatividade, à educação criativa. Então, se eu quero ser um profissional
mais criativo, eu preciso chamar a atenção da cliente com coisas diferentes. E aí inclui conhecimento da marca que você trabalha, inclui ferramentas, técnicas, conhecimento de tendência, que eu quero que ela perceba em mim um profissional bem diferenciado, bem destacado nesse mercado de cor. Resultado final do look, nós já começamos a enxergar os blocos, as cores saindo por dentro. O que eu quero chamar a atenção nesse momento é para este bloco aqui, ou seja, as partes que a gente retocou o ruivo nude. Então, lembra que a gente aplicou a coloração só no crescimento? Então a tonalidade ela tá intacta até que esse cabelo não recebeu cor. Então se essa cliente chegasse para mim e quisesse o cabelo dela todo nessa tonalidade, simplesmente com o retoque de raiz que foi executado, estaria pronto. Claro que temos o movimento da outra cor do bloco que foi trabalhado. Essa cor ela ganhou mais vida pelo contraponto do tom avermelhado que foi adicionado, mas ela não deixou de ter um ruivo mais natural. O bloco, ele sai por dentro. Mostrando o efeito do Dual Blending, nós percebemos esse sombreamento, a cor mais escura saindo de uma forma um pouco mais escondida, como um contorno. Então, lembrando que essa área inferior foi feito só o retoque de raiz. Aqui, nós utilizamos o 619, que ele é um louro escuro cinza violeta. Juntando com o pigmento contribuinte do cabelo, a cor fica um pouquinho mais aquecida, mas ele é um tom frio. E no alto, no topo, nós trabalhamos com 856. Ele é um louro claro, dourado marrom, é um tom quente de TBH. E essa tonalidade, somando com o pigmento contribuinte laranja que nós temos na raiz, ela nos dá um efeito de ruivo mais nude. Olhando aqui fica diferente do cabelo, mas somando com pigmento contribuinte, a cor final ela é muito bonita para a raiz. Ela não deixa essa raiz ficar muito alaranjada. Então a proposta do Dual Blending é a cor escura sair por dentro e depois o topo mais iluminado caindo por cima, o véu que nós falamos anteriormente, mas o charme é isso aqui. A cliente que tem estilo, ela pode usar o penteado dela de várias maneiras, porque dá para esconder essa nuance, deixar ela mais escondida, saindo só por dentro, e também dá pra fazer um penteado que apareça bem, pode torcer, e aí, e se tiver babyliss aqui, são muitas formas de estilizar. Tem tudo a ver com aquelas clientes que gostam de mais estilo e cabelos com um toque maior de elegância e feminilidade.